Boa noite, galera. Boa noite, Plano B. Rapaz, Maiara, foi Leozão que pediram, eu vou pedir mais uma vez. A galera que está aí atrás, vem aqui para frente. Eu estou meio carente hoje, estou com saudade de vocês. Sábado passado eu não estava aqui. Leila, vem aqui para frente. As gêmeas também, Larissa, Laís. Vem um pouquinho mais para cá. Hoje eu ia dizer que o Plano B está interestadual e eu ia dar uma bola fora muito grande de geografia, né? Quer dizer que Maiana estava aqui e Marcos e Milena. Só que Fernando Noronha é Pernambuco ainda, né? Então eu não ia poder dar uma bola fora dessa, mas ia estar justificado com o Natal. Bom demais ter vocês aqui. Mike também. Gente, abram a Bíblia de vocês, por favor, lá em Marcos capítulo 3. E pode deixar só essa aqui acesa, tá? Essa aqui pode deixar apagada. Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Marcos 3, do 13 ao 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de cantar louvores. Como é massa saber que o Senhor é o Pai nosso, aquele que está nos céus, mas também está conosco. Muito obrigado pelo mais um Plano B está rolando, pela galera que está aqui, a galera que vai acompanhar depois essa pregação, quer seja no canal do YouTube, ou os áudios lá nas plataformas digitais. Fala ao nosso coração agora, Deus, e também daqui a alguns dias ou anos, quando as pessoas forem escutarem. Nos ajuda a deixar um pouquinho de lado o nosso estresse, as confusões do dia a dia, os problemas que a gente tem para resolver, que nos próximos minutos a gente venha a se concentrar na Tua Palavra, ter atenção na Tua Palavra. Como é difícil para a gente se concentrar, ter atenção, mas o Senhor também pode nos conceder isso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O autor desse evangelho é um cara chamado João Marcos. João Marcos não foi um dos 12, como vocês puderam ver, a gente leu aqui, mas ele foi um cara que andou com Pedro, e por ter andado com Pedro, ele escreveu esse evangelho de acordo com o que Pedro relatou para ele. Mateus andou com Jesus, escreveu o evangelho de Mateus. Marcos andou com Pedro, escreveu o evangelho de Marcos. Lucas também escutou muito de Paulo, mas ele não era um dos 12, e João era um dos 12 e também relatou no evangelho. 4 perspectivas diferentes, mas que nos ensinam sobre o mesmo Cristo. O Cristo que nasceu em uma manjedoura, um Cristo que veio humilde. O povo judeu esperava alguém que viesse de uma forma muito bélica, alguém que viesse para derrotar todo o Império Romano, mas ele não veio cheio de armas, ele não veio com exércitos, ele veio de forma humilde. Ele nasceu, ele cresceu como qualquer um de nós cresceu, ele teve as suas lutas, ele teve as suas dores, mas ele não pecou. E é massa a gente ler os evangelhos, porque os evangelhos fazem a gente refletir de como Cristo comunica com a sua realidade, com a sua vida, a nossa vida. Como Cristo, com os seus dilemas, com as suas dores, com os seus sofrimentos, ele ensina para a gente de acordo com o seu exemplo. Mas a gente tem um problema. A gente só foca no milagre, a gente só foca naquilo que é extraordinário, a gente só foca naquilo que impressiona, e às vezes a gente esquece de lembrar que no ordinário, no dia a dia, do nosso cotidiano, também existe graça.
E quando a gente olha para esse texto, a gente é incentivado, às vezes, a focar em quem foi as pessoas, ou quem foram os homens que Jesus escolheu. Ou a gente foca que Jesus deu autoridade para que eles pregassem o evangelho, expulsassem demônios. E o evangelho de Marcos é um evangelho que, de todos os 4, é o que mais relata a expulsão de demônios, sobre o Deus que tem poder sobre o mundo espiritual. Tem muito a ver com o seu público-alvo, a igreja de Roma, mas provavelmente não, daqui para o final do ano, um dos cursos de EBD vai ser sobre o evangelho de Marcos, naquele livro A Cruz do Rei, de Tim Keller, e vocês vão entender melhor porque Marcos relatava tanto as expulsões e o poder de Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar para vocês, talvez faça tempo que você não leu os evangelhos, que você não leu especificamente o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, Lucas e João. Essa passagem que a gente acabou de ler, que está aqui no capítulo 3, ela é bem no comecinho do ministério de Jesus. E por que eu estou frisando isso? Pouquíssima coisa já tinha acontecido até Jesus chamar os 12 discípulos. Ele tinha sido batizado ali por João Batista, aquela cena massa que toda a Trindade aparece. Ele já tinha acontecido aquela tentação no deserto. Ele já tinha transformado a água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento. Ele já tinha tido aquela conversa com Nicodemos, mas basicamente apenas isso, algumas outras curas tinham acontecido. E eu quero deixar muito claro isso com vocês hoje. Esse evento, esse texto que a gente acabou de ler, está bem no começo do ministério de Jesus. Mas por que eu quero frisar isso? Porque, como eu relatei há pouco, eu e você, a gente gosta daquilo que da mídia, daquilo que tem holofote, daquilo que impressiona, daquilo que vai impactar muita gente. E Jesus, quando curou um leproso, Jesus, quando fez aquele que não conseguia andar, isso impressionou a muitos, embora alguns ele tinha dito que, você não precisa contar aquilo que eu fiz. Entretanto, o que Jesus fez aqui deveria nos impactar muito mais do que aquele que não enxergava e começa a enxergar, aquele que não andava e começa a andar. Deveria nos impactar muito mais do que água virar vinho, deveria nos impactar muito mais do que a gente ter um pouco de peixe, um pouco de pão, e aquele pouco alimentar multidões. Mas a nossa geração é uma geração acostumada e incentivada a só olhar para o quantitativo. Quantos seguidores tem? Quantas visualizações tem? Quantos cursos esse cara já vendeu? Aonde foi que esse cara jogou? Mas o capítulo 3 aqui de Marcos, ele faz a gente refletir sobre a importância da humildade, sobre a importância daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. Eu quero te incentivar mais uma vez a olhar para esse texto e ler comigo o comecinho, o que está aqui no versículo 13. Logo depois que Jesus cura em um sábado, algumas multidões não, uma multidão segue Jesus, e o capítulo 3, no versículo 13 diz: depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Ele escolheu e os chamou seus apóstolos, para que seguissem e fossem enviados para anunciar a mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Jesus chamou gente como a gente. Jesus poderia muito bem, quando veio à terra, assim: Deus, Pai, eu vou, agora, deixa eu levar 12 anjos aqui comigo, pelo menos uns 6 arcanjos, uns 6 querubins, para me ajudar, que a tarefa lá não vai ser fácil. Mas Jesus não desceu com um pequeno batalhão, Jesus não desceu com uma dúzia de anjos, Jesus ele veio só. E aqui ele formou a sua equipe, a sua staff, o seu time de gente falha, de gente pecadora, de gente que roubava o seu próprio povo, de gente que ele sabia que ia o trair, de gente que tinha um temperamento não muito fácil, Pedro e toda aquela sua loucura,
de gente que era amável como João. E eu acho massa como, ao olhar para os 12, a gente se identifica. Rapaz, eu sou que nem Tomé. Eu só acredito quando eu vejo, quando eu toco, e eu tenho que tocar umas 3 vezes, porque se eu só tocar uma, eu posso achar que foi sonho. Meu irmão, eu sou que nem Pedro, velho. Pedro era meio louco, né? Não sei se vocês sabem, mas Pedro, eu tenho para mim que Pedro tinha um parafuso faltando. Depois ele vai perguntar quando chegar lá no céu: bicho, quem é tu para dizer que eu tenho um parafuso faltando? João também, daquela forma amável, mas não era perfeito. Alguns desses discípulos, depois de caminharem muito com Jesus, ainda queriam saber quem era o maior. A mãe deles também. Por que eu estou frisando a falha desses homens? Porque eu quero lembrar para vocês que eles, assim como nós hoje, somos falhos, somos pecadores. E apesar das falhas daqueles homens, apesar do pecado daqueles homens, antes de Jesus conceder que eles expulsassem demônios e pregassem o evangelho, Jesus estava com eles. Jesus designou 12 para estarem com ele. Às vezes a gente fica muito preocupado sobre como vai ser a nossa carreira, quanto dinheiro eu vou ganhar, qual vai ser a minha posição dentro da sociedade, quantos cursos eu vou ter, como vai estar o dinheiro na minha conta. Quando eu chegar com 30 anos, será que eu já vou estar casado, com um carro, com uma casa, e para mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa bem-sucedida? Só que eu queria te incentivar nessa noite, antes de pensar nessas coisas que você dorme com e acorda sem, porque tudo que você tem, você pode dormir com e acordar sem. Eu queria te lembrar disso. Você pode ser a pessoa que tem a maior estabilidade financeira. Não existe estabilidade financeira que não possa ruir. Muitos impérios já levantaram-se ao longo da história. Alexandre se achava o grande, Napoleão se achava o dominador de tudo. Alexandre caiu, Napoleão caiu, e os vários outros reinos também caíram. Só existe um reino que não caiu, que é o reino de Jesus. E só existe uma coisa que nada pode nos tirar, que a pandemia não nos tira, que governo não nos tira, que ideologia política não nos tira, que sofrimento não nos tira, e isso é Jesus. Jesus é de fato o nosso bem maior. E esse Jesus que é o Criador, esse Jesus que é o mantenedor de todas as coisas, esse Jesus que Paulo em Colossenses capítulo 1 fala que é o primogênito de toda a criação, que a nossa confissão de fé fala que foi eternamente gerado do Pai. Ele veio à terra e ele esteve com 12 homens falhos. Ele investiu na vida de pessoas falhas. E às vezes a gente acha que a gente deve ocupar o nosso tempo, deve ocupar a nossa agenda, os nossos dias da semana, com aquilo que vão nos trazer um retorno muito rápido. Eu preciso, meu irmão, eu vou fazer tal concurso, o edital já liberou e vai ser já já. Então eu preciso focar toda a minha atenção nesse concurso. A igreja eu vou passar um tempo sem ir, assim, para o GE, para o pequeno grupo, assim, minha família, eu não vou visitar minha família agora, porque o concurso é mais importante que a minha família, o concurso é mais importante do que a igreja, e a gente começa a inverter a ordem de prioridades da nossa vida. Se Jesus que importasse só com aquilo que ia dar retorno para ele, eu tenho certeza que ele não teria investido na vida desses 12 homens, porque não é por nada não, viu? Se não fosse Jesus, eu diria que tinha um dedo podre, porque se juntasse os 12, ninguém prestava. Juntasse ali, não, esses 12 aqui, eita, esse aqui é mais ou menos, não. Quando a gente vê não só o relato bíblico no livro de Atos, mas também a história da igreja, todos tiveram as suas falhas, como eu e você temos. Todos por vezes foram medrosos, foram ansiosos, foram vacilões. Aquele que disse que nunca ia negar Jesus, não demorou muito não, e não negou só uma vez não. E esse Jesus, ele se importou e esteve com eles. Mas por que eu estou frisando tanto que Jesus esteve com eles, que designou 12 para estarem com ele?
Porque antes de você fazer algo, antes de você produzir algo, antes de você sair para pregar o evangelho e expulsar demônios, antes de você ser o melhor advogado, o melhor economista, o melhor na sua área, você precisa estar com Jesus. Você precisa ter relacionamento com Jesus. Porque em Cristo a gente encontra tudo o que a gente precisa. Qualquer outra área da nossa vida, ela é um reflexo de como nós estamos com Jesus. Mas Lucas, eu estou meio vacilão com igreja, não sei, nem lembro mais qual foi o último dia que eu orei, que eu li a Bíblia, e aparentemente o meu trabalho vai bem. Eu queria frisar esse aparentemente. Que às vezes Deus permite que o trabalho esteja bem, mas vai chegar uma hora que Ele vai te cobrar, que Ele vai te chamar para perto. E esse chamado de Deus, às vezes, é com amor, mas às vezes é como Ele fez no Antigo Testamento. Ele levantou um povo para dominar o seu povo, para lembrar o seu povo que eles tinham um Deus. E nós precisamos entender que a gente é muito passageiro nesse mundo. Jesus viveu 33 anos. Dos 33, 3 vivendo o que a gente chama do seu ministério, embora que a gente vê Cristo desde pequeno dando exemplo lá no templo. E nesses 3 anos, ele não se importou com aquilo que ia dar um retorno para ele, que ia trazer lucro para ele. Ele se importou em plantar semente, em conviver com gente falha, porque ele sabia que, embora eles sejam imperfeitos, eles serviam a um Deus perfeito. Eu quero te incentivar a parar de ter como meta de vida uma realização financeira, uma realização profissional, uma realização terrena, porque mais uma vez eu queria te lembrar que é passageiro. Você dorme com e acorda sem. Mas a gente há 1 ano e meio, um pouco mais do que isso talvez, tem lidado ainda com as consequências de uma pandemia. E quem já conversou comigo sobre o que eu acho desse momento, já escutou eu falar isso. O que mais me impressiona na atual situação que a gente vive, é que ao longo da história, outras pandemias já ocorreram, já aconteceram, mas nenhuma delas com a medicina tão avançada, com a ciência tão avançada, com os homens achando que sabem tanto. E por vezes Deus chacoalha o mundo para nos lembrar que o que nós temos de mais significativo é quando a gente está com Ele. Porque não existe pandemia, não existe dificuldade, não existe crise que possa tirar Jesus de nós. Porque nós não conquistamos esse relacionamento com Cristo. Não foi pela nossa força, não foi pelo nosso braço, mas foi pelo braço dele, pela força dele, pela obra dele. E por ter sido sobre ele, é que nos é garantido. Porque se fosse sobre nós, a gente vacila. A gente, quando pensa que está bem, a gente cai. A gente não consegue manter uma constância em praticamente nada. E Jesus esteve com aqueles homens. Jesus investiu em algo que não daria retorno para ele naquela vida. Muito pelo contrário. Quando eles já deviam estar maduros, eles estavam brigando para saber quem era o maior deles. E no momento sublime ali da Páscoa, da ceia, foi o momento que ele foi traído. Pare de ter uma mente que é moldada pela nossa sociedade, pelo nosso século, que é uma mente que quer retorno em tudo. Eu vou ter relacionamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa pode me dar algo em troca. Eu vou cultivar um relacionamento com este grupo, eu vou andar neste ambiente, eu vou tentar ter esse ciclo de amizade, porque isso vai me ajudar, vai me beneficiar em alguma circunstância, alguma coisa que eu quero. Jesus não pensava assim. E Jesus aproveitava todas as oportunidades. Jesus foi alguém que quebrou os paradigmas da nossa sociedade, e ele não se importava apenas com as multidões,
Multidões seguiam Jesus, mas Jesus não se importava apenas com as multidões. Quando a gente percebe no seu ministério, ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça, mas Jesus gastou tempo com Natanael, Jesus gastou tempo com Nicodemos, Jesus gastou tempo com a mulher samaritana, Jesus gastou tempo com Zaqueu, com gente que se achava dono de tudo, mas tinha um vazio em seu coração. Gente que perante a sociedade era extremamente bem sucedido, mas Jesus mostrou para ele que aquilo que dominava o coração dele não tinha valor, não era eterno. E aquele prazer momentâneo que ele tinha, de nada valia, porque ele precisava carregar a sua cruz, deixar tudo que tinha e seguir a Jesus. Eu não sei o que tem te prendido, eu não sei o que tem te impedido, eu não sei o que tem feito com que você não ainda tenha entregue a sua vida por completo, mas uma coisa eu garanto: Jesus é bem melhor do que o que tem te segurado. Jesus é bem maior. E em momento algum Ele promete para a gente uma vida plena, uma vida fácil aqui nesta terra. Quando a gente olha para como estes 12 homens morreram, e também Paulo morreu, nenhum morreu tranquilo, decapitados, crucificados. Eita, João morreu tranquilo. Vai achando que lá naquela ilha estava de boa, lá em Pátimos? Foi tão bonzinho mesmo que João enfrentou? Todos eles sofreram, porque a vida com Cristo não é sinônimo de sempre mar tranquilo, é sinônimo que Cristo estará conosco no barco, e existe uma grande diferença nisso. A gente vai sofrer, mas a gente precisa entender que o Cristo que a gente serve é o servo sofredor, é aquele que veio, foi humilde, foi obediente até morte e morte de cruz. E esse Cristo investiu na vida de gente falha, que não daria retorno para ele, não um retorno terreno, mas um retorno eterno. Eu e você precisamos entender que a gente precisa investir tempo, gastar tempo com aquilo que é eterno, com aquilo que talvez hoje não seja rentável e produtivo, mas hoje não é, mas vai durar toda uma eternidade. Eu não estou aqui condenando que você estude, que você tenha uma estabilidade financeira, que você busque ser bem sucedido, porque isso é importante. O contraponto para isso eu sempre cito, que é a igreja lá de Tessalônica, que não queria trabalhar só esperando Jesus. Paulo dá uma voadora com os 2 pés na caixa do peito deles e fala que ele quer trabalhar também não coma. Trabalhe, produz, mas faça isso para a glória de Deus. Gaste tempo com Jesus, porque se você não gastar tempo com Jesus, você vai ser o mais infeliz de todos os homens, porque se dinheiro, se status, se estabilidade financeira fosse garantia de felicidade plena, a gente não via tanta gente rica com depressão, a gente não via tanta gente bem sucedida se suicidando, porque o vazio no coração do rico é o mesmo vazio do coração do pobre, do bem-sucedido, que a sociedade acha que é mal-sucedido, porque esse vazio, ele só pode ser preenchido pela presença de Jesus, e a presença de Jesus é tão grande, é tão ímpar, que a gente às vezes é egoísta. Não, Jesus veio para preencher o vazio, Jesus é do tamanho do vazio do meu coração. Não, Jesus é bem maior do que o vazio do seu coração, e porque Ele é bem maior do que o vazio do seu coração, é que Ele pode preencher o coração daqueles que você ama, daqueles que vivem sem um propósito, daqueles que vivem sem uma razão de viver. Jesus, Ele não desperdiçava as oportunidades dEle. Jesus em todo momento, quer seja em um casamento, quer seja em uma conversa, quer seja em uma caminhada, Ele era extremamente intencional, Ele era extremamente missional. Ele não fazia uma dicotomia: eita, agora de manhã eu vou pregar o evangelho, eu acho que eu vou fazer 2 curas, eu vou fazer uns 2 ou 3 milagres, expulsar uns 4 demônios, mas à tarde eu vou curtir o mar da Galileia, que eu também sou filho de Deus, literalmente, né? Jesus não fazia essa dicotomia. Jesus, ele não desperdiçava as oportunidades dele. Jesus literalmente não desperdiçava a sua geografia. E onde ele estava,
ele fazia diferença. Mas Lucas, eu não sou Jesus. Eu sei que você não é Jesus, mas você, como cristão, é um pequeno Cristo e precisa aproveitar a sua oportunidade. Você precisa aproveitar o contexto que Ele te colocou. E eu quero te fazer uma pergunta. Nessa tua vida tão corrida, que você fala que não tem tempo, que você fala que sua agenda está cheia, que você vive esperando o final de semana para descansar, um feriado para curtir lá em Muro Alto, em Pipa ou em Gravatá. Em quem você tem investido? Quem você tem chamado para caminhar com você? Queria te dizer uma coisa. Se você não vive para fazer discípulos, você precisa repensar se você é um discípulo. Se você não vive para falar do Evangelho, você precisa repensar se o Evangelho de fato encontrou morada em seu coração. Porque o Evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. E se isso não te incentiva, se isso não vem a te impulsionar o teu coração, a fazer você querer falar desse Jesus, testemunhar desse Jesus, em todos os locais que você estiver, você precisa rever o seu cristianismo. Se você de fato tem adorado a Deus, o Deus Criador, o Deus que salva, ou um Deus que você mesmo criou para satisfazer o seu ego. Igreja não é clube. Se você vem aqui apenas para bater o cartão, não venha sábado que vem. Se você não vive essa igreja, se você não vive o plano B, se você não vive o ministério durante os dias da semana, não seja mais um hipócrita. Porque eu e você precisamos entender que o Cristo que nos salvou se entregou por completo e nós precisamos nos entregar por completo. No último final de semana, eu já estou terminando. Não sei se vocês viram, eu passei o final de semana lá em Exu. Exu não é uma tribo que adora o Deus Exu. Exu é uma cidade aqui do nosso sertão, certo? E a gente tem algumas congregações, 4 congregações. Alguns de vocês já estiveram lá quando a gente foi plantar, inaugurar a igreja em Viração. E é muito notório, e é muito massa, quando a gente sai aqui de Recife, a gente pensa que a gente vai abençoar aquelas pessoas. Eu vou lá para fazer a diferença, eu vou lá para dar um treinamento para os obreiros, para ajudá-los, o sertão precisa da gente, e a gente esquece que a gente vai e abençoa, mas a gente na verdade é muito mais abençoado, porque gente, a nossa vida é muito confortável, o cristianismo que a gente vive é muito, muito confortável. Essa cidade que a gente está evangelizando, que é parceira lá, a gente já tem um trabalho lá há 14 anos, ela fica a 60 quilômetros do que a gente chama do cinturão do catolicismo romano no sertão nordestino. São algumas cidades como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, que literalmente são governadas pelos seus padres, pela paróquia, pela diocese. Quem manda na cidade não é o político. Quem manda na cidade é a Igreja Católica. E é nesse contexto difícil que Deus tem salvado gente, tem levantado gente que às vezes não sabe tocar um instrumento direito, que não sabe se expressar direito, mas depois de 8 horas trabalhando, pega uma moto, numa estrada de terra, sem iluminação, percorre 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, para pregar para 2, 3 pessoas. E já estão fazendo isso há 2 anos e mais ninguém se converte. Mas eles têm um senso de propósito, um senso de missão. E eles sabem que mais importa estarem com aqueles 2 ou 3 do que estarem em algum lugar que eles vão ter mais holofote. Jesus poderia muito bem ter vindo no meio da alta sociedade do Império Romano, ter se aliado aos imperadores, aqueles que governavam não só a região da Judéia, mas literalmente todo o império, da Europa até uma parte da Ásia, ali em cima da África, norte da África. Mas Jesus, ele veio para o cobrador de impostos, Jesus, ele veio para o pescador, Jesus veio para transformar a vida de gente falha que nem a minha e que nem a sua, e veio para ensinar a eles um senso de propósito, um senso de missão. E todas as vezes que a gente lê o nome destes homens,
pode colocar o meu e o seu nome ali, no sentido de, assim como eu sou falho e pecador, esses homens também são. Jesus entregou a vida por eles, e Jesus também entregou a vida por mim. E Jesus fez isso para que a gente replicasse esse amor sacrificial. Jesus replicasse esta entrega. A gente replicasse essa missionalidade. Não sei se essa palavra existe. Eu queria te incentivar a rever o teu cristianismo nessa noite. Eu quero nos incentivar a fazer uma autoanálise de como nós temos vivido e como a gente tem dito que a gente faz parte do povo da cruz, a gente fala da mensagem da cruz, mas na verdade a gente vive uma verdadeira hipocrisia no nosso dia a dia. A gente só se preocupa com a gente, em primeiro lugar a gente, em segundo lugar a gente, em terceiro lugar a gente também. A gente precisa entender que o Cristo que morreu por nós, Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. A raposa tinha, as aves tinham, mas o Deus do universo não tinha. Tamanha a sua entrega quando esteve aqui na terra. Quando você se achar desprezado, esquecido, injustiçado, saiba que o Deus de toda justiça, que o sol da justiça, Ele rompe a escuridão da tua solidão e comunica paz e esperança ao seu coração. Nunca esqueça disso. Você não caminha só. Assim como Ele designou 12 para andarem com Ele, Ele também te chamou para andar com Ele. Desde antes da fundação do mundo, é isso que Paulo fala lá em Efésios. Ele nos amou, Ele nos escolheu e Ele nos comissionou para fazer parte do seu povo e sermos participantes da sua missão. Você não está aqui nesta noite por acaso. Você não está aqui nessa noite para simplesmente mais um plano B, porque fulano me convidou, ou porque estava meio assim, o clima não tinha para onde ir. Deus te chamou aqui esta noite para te lembrar que Ele morreu por você, e você precisa viver de forma digna deste sacrifício. Não é apenas a salvação, mas é o processo de santificação. É como depois dessa salvação que nos alcança, como a gente vai viver, como a gente vai se relacionar. Lucas, eu sou muito falho, eu tento acertar e não consigo. Bem-vindo ao clube. Um dos pastores dessa igreja, todas as vezes que dava as boas-vindas, ele dizia: seja bem-vindo a uma igreja imperfeita, mas que adora um Deus perfeito. Essa é a grande diferença do evangelho do cristianismo. Não é sobre perfeição, é sobre arrependimento. Não é sobre performance, é sobre graça. Porque se fosse sobre performance, nenhum dos 12 teria sido escolhido. Mas é pela graça que alcançou cada um deles, e a graça que nos alcança hoje. Marcos capítulo 3, versículo 13, não esqueça desta passagem. Jesus designou 12 para estarem com Ele. Jesus te designou para estar com Ele, para caminhar com Ele, para ter intimidade com Ele, não só de ouvir falar, mas de fato de se relacionar com Ele. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você constantemente participe de atividades da igreja, quer seja GE, quer seja BD, ou você que nos visita, das programações da sua comunidade. Mas Jesus não te chamou para ser um frequentador de programações. Jesus te chamou para ser um filho, que se relaciona, que se compromete, que vive o cristianismo nos 7 dias da semana, que não desperdiça as suas oportunidades. Meu irmão, ali é o local de eu desopilar, de eu ficar de boa. Aquele local que você acha que é o local para você desopilar, ficar de boa, é o local para você pregar o evangelho, para testemunhar de Cristo Jesus e fazer diferença na vida daquele povo. Mas você nunca vai conseguir fazer a diferença e transformar se você não foi transformado. E eu queria te lembrar de uma coisa: o evangelho não é só para o perdido. O evangelho não é só para aquele que não conhece Jesus. É para eles também, mas é também para mim e para você que já conhece Jesus. Eu e você precisamos do evangelho todos os dias, porque nós somos muito rápidos em esquecer do sacrifício de Cristo. Nós somos muito rápidos em esquecer da forma correta de se viver. Por isso que eu e você
precisamos ser lembrados do que aconteceu na cruz todos os dias da nossa vida. Pai, a gente queria te pedir perdão pela forma egoísta que a gente tem vivido. A gente só se preocupa com o que vai trazer repercussão, curtida, visualização, o expulsar de demônios. Mas antes de expulsar demônios, aqueles 12 homens estiveram com Jesus. Nos ajuda, Senhor, se um dia a gente vier fazer sucesso, a ser protagonista na nossa área, na nossa profissão, na nossa sociedade, seja um reflexo da nossa intimidade com o Senhor, seja um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor, porque a gente andava tão próximo de Ti, que as pessoas puderam enxergar algo de diferente em nós. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas nós servimos a um Deus perfeito, a um Deus que superabunda a sua graça em nosso pecado, a um Deus que caminha conosco a segunda milha, a um Deus que se importa conosco, nos ajuda individualmente, como ministério, como família, a viver esse cristianismo todos os dias da nossa semana. Nos ajuda, Senhor, a sair da nossa zona de conforto, nos ajuda, Senhor, a sair daquela superfície, a mergulhar mais profundo no relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome desse Jesus, que esteve com gente falha, e que está conosco hoje, amém. Amém.